Os números batem. Você confere de novo, como quem duvida da própria vista. 04, 12, 27, 35, 42, 58. A luz do celular pinga no teto do quarto e parece insistir em iluminar cada poro do seu rosto. A mão treme. O papel que você guardou no bolso, o bilhete que comprou por impulso, por curiosidade. Agora parece um pedaço de papel térmico estampado com uma sentença. 800 milhões de dólares. A sequência de algarismos gira na sua cabeça, grande demais para ser compreendida de uma vez só, pequena demais para caber num suspiro. É silêncio ao seu redor. Um silêncio que pesa, que não é apenas ausência de som, mas a presença de algo que pode mudar tudo. Você imagina as contas sumindo, as noites de preocupação evaporando, o nome dos credores riscados por uma caneta grossa. Mas junto com a imagem do alívio, vem outra sensação. Um frio no estômago. Algo como perceber que uma porta enorme se abriu e do outro lado, não há mapa. Você não celebra. Você entra em modo de sobrevivência. Antes de telefonar para alguém, você pesquisa, procura histórias de ganhadores, lê relatos rasgados de alegria e também de tragédia. Descobre rapidamente que o primeiro passo não é festejar, é esconder. Segredos são a primeira linha de defesa. Em fóruns, em reportagens, em entrevistas, padrões se repetem. Exposição traz problemas, pedidos, chantagens, curiosidade indesejada. Você respira fundo e decide. Por enquanto ninguém sabe. Se essa curiosidade sobre o que acontece a seguir te interessa, fica comigo até o final. Se gostou do começo, inscreva-se e acompanhe mais histórias como essa. Você chama um advogado. Não qualquer advogado. Indicações te levam a um escritório na Faria Lima, a uma sala envidraçada onde tudo é comedidamente sofisticado. As paredes ali têm a calma de quem já lidou com muitos números que mudaram vidas. E sabem o que precisa ser feito sem virar espetáculo. Eles não te parabenizam com entusiasmo hollywoodiano. Te olham como quem observa uma situação que exige controle. Vamos confirmar os números, dizem, com uma voz que mistura cautela e rotina. Depois vamos estruturar a forma mais segura de receber e administrar sem exposição desnecessária. Nessa sala você aprende que segurar o segredo é quase uma estratégia militar. Surgem sugestões sutis, contratos, procurações, acordos de confidencialidade. Você ouve palavras como holding, gestor de investimentos, consultores fiscais, termos que soam importantes e vagos ao mesmo tempo. Não é o momento para detalhes técnicos, é o momento para montar uma equipe que te permita caminhar sem tropeçar. Você contrata um time enxuto, um advogado com modo de fala sereno, um contador que desenha cenários possíveis sem prometer milagres, um gestor de banco privado que, gentil, descreve opções de investimento como se falasse de navios que cruzam o mar. Confirmado. São 800 milhões, Alice. A confirmação chega como um recato oficial que sapateia dentro do seu corpo. Não é apenas a notícia, é a responsabilidade embutida nela. Os primeiros atos práticos acontecem num ritmo de cortes precisos. Você começa por quitar o que te mantinha acordado à noite. Pede a lista de dívidas. Aproxima-se de casa dos pais com a urgência de quem vai lavar uma culpa. A casa da mãe, que há anos tem infiltração na cozinha, é paga à vista. O carro que sempre foi motivo de vergonha. O financiamento que sufocava. Todas as parcelas são extintas num teclado. A sensação é quase física, como se uma mola que comprimira seu peito desde sempre se soltasse. Seu pai chora num abraço que dura mais do que o esperado. Naquele instante, o dinheiro não é apenas números. É cura de uma ferida doméstica. É devolução de noites de preocupação. É o adeus ao constrangimento. Você se permite um sorriso verdadeiro e por um instante acredita que tudo foi solucionado. Mas a vida tem um jeito curioso de trocar um tipo de problema por outro. Com a base financeira estabilizada, vem a escalada do consumo. Primeiro você se permite pequenas extravagâncias com o sabor da vitória.
Uma viagem curta, uma garrafa de vinho que você nunca ousou pedir, um relógio que parecia sempre fora do alcance. Depois, a subida é rápida. Vai a hotéis que têm portas que se fecham praticamente com sussurros, voa em cabines com poltronas que reclinam em ângulos proibidos, come em restaurantes onde o garçom pronuncia os nomes dos pratos com devoção. As compras se tornam um fluir contínuo. Obras de arte que você não sabe explicar muito bem porque quer além do brilho que provocam na parede. Peças de roupa com tecidos que escorregam como se estivessem feitos para desaparecer. Carros que não apenas andam, mas impõem presença. Há um delírio inicial. Tudo parece possível. Andar na rua é perceber que agora você pode responder ao impulso. Não há mais a calculadora mental que pesava cada decisão. A liberdade material dá uma sensação de poder líquido. Você pode comprar o tempo de outra pessoa, canjear status por silêncio, pagar para transformar o ordinário em extraordinário. É intoxicante. Cada aquisição é como uma pequena inalação de oxigênio novo. E, no entanto, algo começa a perder cor. A primeira viagem que foi maravilha, na terceira vez já parece um catálogo. Há um momento sutil em que o prazer do novo se transforma em ruído de fundo. O relógio que antes iluminava seu pulso com um brilho especial se torna apenas um marcador de horas. O restaurante estrelado deixa de ser experiência para virar obrigação social. O excesso vira anestesia. Você percebe que o que encanta não era o objeto em si, mas a dificuldade de antes, a sensação de conquista, a narrativa pessoal de superação. Quando a luta desaparece, a recompensa perde parte do sentido. Enquanto isso, as relações se alteram. A primeira decisão de manter segredo rende frutos. Por meses, ninguém sabe. Você testa como isso é possível, explica que recebeu um bônus no trabalho, inventa renda paralela, fala de investimentos que deram certo. Porém, segredos têm peso. A mentira que sustenta a nova vida começa a corroer o tecido das relações. Quando você decide contar para a pessoa que ama, espera compreensão. Talvez partilha, talvez um abraço conjunto diante da novidade. Em vez disso, sua confissão gera distância. Ela observa, tenta entrar na sua cabeça, e no espelho do olhar dela, você percebe que parte da intimidade se apagou. A dúvida que surge não é sobre o amor imediato. É sobre o interesse que você passa a despertar. Se é por você ou pelo seu novo saldo bancário. Os amigos de infância também mudam de comportamento. Antes você os encontrava em bares simples. Agora, alguns aparecem em jantares com sorrisos grandes e perguntas discretas sobre como tudo aconteceu. A família, que recebeu imediatamente o conforto prático, começa a se tornar um núcleo de pedidos. São chamados para situações que você nunca imaginou. Há reuniões que se transformam em campos de negociações emocionais, onde afeto e expectativa se entrelaçam. A curiosidade alheia vira um som que você não consegue desligar. Você começa a notar olhares longos, ligações insistentes de pessoas que pareciam distantes. Boatos pipocam. Em redes sociais, pequenos vazamentos acendem especulações. Para se proteger, você faz o que aprendeu a fazer no escritório da Faria Lima. Estrutura. Contrata uma equipe de segurança privada. Muda de endereço. Torna a rotina mais hermética. Troca a casa simples por um condomínio com portaria que é quase um organismo próprio. As portas ganham fechaduras que não lhe dão mais paz. Apenas segurança física. Essa blindagem gera um efeito paradoxal. O patrimônio está protegido, mas você sente que perdeu liberdade. Passear sem escolta deixa de ser um passaporte real. Haverá quem diga que você tem mais opções do que nunca. Ainda assim, a sensação de ser observado é constante, como um casaco pesado que você não consegue tirar. A invasão da vida privada assume formas sutis. Você não conta mais piadas sobre sua infância por receio de que cada detalhe vire moeda de troca. Não expõe mais planos porque qualquer vazamento pode virar pressão. A gaiola de ouro,
Metáfora que antes soava romântica, revela apenas afiadas que cortam. Num movimento que mistura desejo de sentido e estratégia, você cria um instituto. A ideia nasce de uma necessidade de propósito. Doar parece remediar algo que o consumo não alcança. As doações começam discretas, anônimas no início. Pagamentos que tapam buracos sociais. Uma biblioteca para uma escola, bolsas de estudo, ajuda para hospitais. Há festas de lançamento com discursos medidos, placas com nomes, fotos que exibem sorrisos bem produzidos. A filantropia dá faíscas de algo que se assemelha a significado. A gratidão nos rostos ajudados acende algo dentro de você. Um brilho morno que é diferente do prazer efêmero do luxo. Mas a filantropia também tem seu lado prático. Melhora a imagem pública, organiza demandas e cria redes de contato que suavizam a exposição. Você aprende que doar pode ser tanto um gesto emocional quanto uma ferramenta de gestão de reputação. Não há hipocrisia nessa mistura. Há apenas o reconhecimento de que os grandes gestos raramente são puramente sentimentais. Ainda assim, por mais que você se envolva em projetos que transformam vidas, o vazio não desaparece. Há tardes em que você assina cheques e olha para a vista do seu escritório e sente uma fome antiga que o dinheiro não alimenta. A fome de propósito que vinha com as dificuldades, o desafio que fazia cada manhã parecer uma corrida com significado. Os anos passam. A fortuna rende. Claro, o patrimônio cresce, empregos são pagos, a equipe se expande. Você tem mais do que imaginou. Casas em cidades diferentes, uma frota discreta, investimentos, doações regulares. Os juros trabalham em segundo plano como uma máquina silenciosa que produz segurança. Em muitos aspectos, você não precisa mais se preocupar com o básico, mas o que o dinheiro não consegue comprar fica evidente. O arrebatamento das pequenas conquistas, o nervo vivo das lutas diárias, a espontaneidade das relações que não têm preço. Há momentos de nostalgia que chegam sem aviso. Você vasculha fotos antigas, encontra receituários, bilhetes amassados, provas da sua vida antes do salto. Lê mensagens de quando uma conta a mais significava uma noite sem dormir e se surpreende com a clareza daquela versão de si. Sente falta, sem o sentimentalismo de uma novela, da tensão que fazia a vida vibrar. Percebe que parte de sua identidade estava tecida com as pequenas vitórias do cotidiano, e que a ausência dessas vitórias deixou um espaço frio. Os amigos que sobraram são, em sua maioria, pessoas que se aproximaram por afinidade real, ou então, articuladores profissionais que acompanham sua agenda. O círculo se estreita. Em eventos, você fala sobre o instituto, assiste a cortes de fita, ouve elogios que soam distantes. À noite em casa, você caminha pelos corredores e às vezes testa o eco do silêncio. Os guardas que vigiam seus passos, que garantem que a porta seja fechada com segurança, também lembram que a liberdade tem um preço. Você não pode mais sair sem pensar nas implicações. Uma saída simples exige cálculo. Você observa o mundo através de filtros que antes não fazia questão de usar. Há também a sensação de não se encaixar no novo mundo. Os ricos conversam de outra forma, com referências e códigos que soam para você, às vezes, artificiais. Há jantares onde as falas são bem colocadas e vazias, e você, que veio de outro lugar, percebe a diferença entre pertencimento e performance. A sensação de ser intruso num ambiente de elegância nascida à toa é real. Você pode comprar tudo, mas há intimidade que o dinheiro não cria. Em conversas íntimas, aparecem perguntas inesperadas. Você faria tudo de novo? Não no sentido prático, mas no sentido existencial. Você pensa na sua mãe dormindo melhor desde que a casa foi consertada. Lembra do seu pai que agora sorri sem a sombra das contas. Pensa nas noites em que o medo dominava, e as quitações trouxeram alívio. Pensa também na liberdade perdida, nas sedes de espontaneidade que secaram. A resposta não vem fácil. Há quem do lado de fora,
Enxergue só a tua vida idealizada. Existem boatos de jornal, manchetes que te descrevem em flashes de glamour e generosidade. Às vezes você é herói, outras, alvo de críticas. A exposição pública, mesmo que controlada, tem seu preço. Reduz você à narrativa que alguém quer vender. Você experimenta essa sensação como um peso que não se solta. Com o tempo, o sentimento central que predomina é ambivalência. Os 800 milhões de dólares trouxeram alívio real e transformação positiva. Resolveram miséria doméstica, possibilitaram projetos de impacto, libertaram você de cobranças sufocantes. Trouxeram também um isolamento que se infiltra nas decisões mais simples. A alegria do consumo se mostra superficial e transitória. A construção de sentido exige outra arquitetura, feita de projetos que falam à alma, não apenas cheques. A segurança física e financeira conquistada à base de blindagens e equipes cobra em retorno o preço da espontaneidade, do risco cotidiano que dava sabor à vida. Em alguns dias, você se pega fantasiando sobre uma versão contrafactual. E se tivesse recusado? E se tivesse vivido a mesma vida sem o salto, com as lutas, com as noites de incerteza, mas com a leveza de não ser uma pessoa vigiada? Em outros momentos, você pensa que não trocará o abraço do seu pai por nada. A contradição permanece. Voltando à sua rotina atual, há ritualizações que tentam preencher o vazio. Reuniões do instituto, cafés da manhã com conselheiros, viagens para abrir centros de apoio. Cada um desses atos ressoa como um esforço sincero para transformar o poder de compra em legado. Você encontra sentido em ajudar vidas que antes estavam fora do seu raio de alcance. Ainda assim, nos momentos quietos, quando as luzes se apagam e o rádio toca uma canção antiga, o silêncio volta a perguntar. E então vem a noite em que tudo parece claro. Sentado na varanda, com a cidade inteira iluminada abaixo, você observa o fluxo de carros e se lembra do bilhete térmico no bolso. A memória sensorial daquele instante inicial, a mão trêmula, o brilho do celular, a incredulidade, volta com força. Você pensa no antes e no depois e sente que ganhou algo e perdeu outra coisa que nem sabia que havia de perder. Não há arrependimento simples. Há um balanço. A pergunta final se impõe não como retórica, mas como desafio íntimo. Se pudesse voltar no tempo, você aceitaria ganhar 800 milhões? A resposta que vem não é um sim, nem um não definitivo. É feita de partes. Você aceitaria pelo abraço do seu pai, pelos dias sem contas, pelas possibilidades de fazer o bem. Você hesitaria porque sente falta da urgência que fazia cada conquista valer lágrimas e suor. Aceitaria talvez, mas com a condição de levar junto aquilo que o dinheiro não compra, a clareza de propósito, a intimidade verdadeira, a liberdade para errar, sem que tudo se transforme numa cena pública. No fim, a história de ganhar 800 milhões de reais não é só a história da conta bancária que cresce. É a história de um bocado de coisas que se deslocam com isso. Laços, escolhas, limites, medo e redescoberta. O dinheiro resolve problemas concretos, abre portas, cria conforto. Mas também redesenha o mapa das suas relações, cria cercas invisíveis e exige uma reinventação de sentido que nem sempre vem fácil. Ganhar tanto assim é, ao mesmo tempo, salvação e transformação com custos. Um contrato que você assina em letras miúdas, que a emoção da notícia não deixa ler. E então, agora que você caminhou por essa trajetória na imaginação, do choque inicial ao silêncio reflexivo, fica a pergunta para você que me escuta ou lê. Você aceitaria 800 milhões? Por quê? Compartilha nos comentários. Quero ler as suas razões e o que você acha que valeria pagar por essa mudança. Se essa história mexeu com algo, compartilha com alguém que também precise se imaginar nessa encruzilhada.